Há um tempinho atrás eu recebi uma pergunta sobre se a caspa ela só acontecia em quem tem couro cabeludo oleoso. Eu até tenho um short aqui no canal e eu decidi trazer um conteúdo um pouco mais amplo, explicando de forma mais objetiva tudo o que acontece quando a gente está com a caspa e se realmente a gente tem uma ligação só quando ela tem um couro cabeludo oleoso ou se realmente uma pessoa com couro cabeludo ressecado também poderia ter, né, esse tipo de situação. Então, tem muita gente, né, que acha que a caspa ela só acontece por conta da oleosidade, mas não é essa a verdade. Vocês já deviam imaginar, né, que se eu estou trazendo esse tema aqui é porque não é uma verdade, né? Isso não é uma coisa que realmente acontece. E a caspa, ela é uma descamação do nosso couro cabeludo. Então, a mesma coisa quando a gente vê a unha, às vezes está saindo aquelas lasquinhas, aquilo é uma descamação, ou então outras situações que acontecem no nosso dia a dia, como por exemplo até a própria queimadura, né? Quando a pessoa se queima, sai aquela pelezinha, é uma descamação também. Então, a caspa, ela não deixa de ser uma descamação do nosso couro cabeludo. E que ela fica ali visível. Em algumas pessoas fica mais visível, dependendo do grau ali, do que é que está acontecendo nela, né? Ela percebe com mais facilidade. E em outras pessoas, nem tanto, não é tão perceptível assim. E aí é só na tricoscopia, que é o exame de imagem que a gente faz em consultório, que a gente vê com mais intensidade. Mas é claro, os sintomas, às vezes, eles já aparecem ali sem a gente precisar olhar. E existem os casos onde a gente vê ali a pessoa tem até na roupa, né, aquela descamação, e aí geralmente até tem associação com a oleosidade também, mas nem sempre a gente tem essa associação, tá? E aí eu preciso lembrar que couro cabeludo, ele é pele. Sendo pele, a gente precisa entender que, assim como eu disse ali da queimadura, por exemplo, quando a gente queima a nossa pele, a gente tem uma descamação dela. Então a gente solta aquela pelezinha. O couro cabeludo, ele é pele. Então até mesmo na queimadura, né, do couro cabeludo, a gente percebe essa descamação. E aí a gente sabe geralmente, porque a pessoa sabe que queimou seu couro cabeludo, aí ela sabe ali que aquilo ali tem mais relação com uma descamação do couro por queimadura do que por outro motivo. Mas é importante entender isso, primeiro de tudo, que o nosso couro cabeludo ele é pele e por esse motivo, tudo que desequilibra essa pele pode causar uma descamação. Assim como eu trouxe o exemplo da pele do resto do corpo ali, quando a gente percebe inclusive as unhas, né? Eu trouxe como exemplo que a gente vai vendo aquela descamaçãozinha acontecendo nessa unha e geralmente é porque tem alguma coisa ali que não tá legal no nosso corpo, tá? Então, esse adendo é bem importante para te entender o porquê que a gente tem escamação e o porquê nem sempre ela está associada a uma oleosidade, tá? O excesso de oleosidade, ele aumenta com toda certeza a proliferação de micro-organismos, fungos, bactérias, que, gente, hoje tá... Eu não sei se no áudio fica visível esses ruídos altos às vezes, mas eu acredito que um pouquinho. Nada que atrapalhe demais, mas logo a gente resolve isso aí. Voltando, o excesso de oleosidade ele vai aumentar a proliferação de micro-organismos, fungos e bactérias. A gente já tem fungos e bactérias no nosso couro cabeludo, porque como vocês sabem, a nossa pele, no geral, nossa senhora, hoje tá brabo o negócio. A nossa pele, no geral, ela tem essa tendência ali a ter, né? A gente sabe, por ver, eu digo que vocês sabem porque a gente vê em até propagandas de sabonete que daí remove 99,9% das bactérias. Enfim, a gente já tem naturalmente na nossa pele bichinhos ali morando, vamos dizer assim, né? As bactérias e fungos que são normais ali e que não são problemas, tá? Mas quando a gente tem a oleosidade aumentada, isso tende a aumentar também, tá? Aumenta a proliferação desses bichinhos. E por quê? Porque fica um ambiente mais úmido, fica um ambiente úmido e dependendo do caso, né? Se a gente tem um caso que é uma condição que é inflamatória, que é a dermatite seborreica, daí a gente tem a associação geralmente dessa oleosidade com o excesso, né, da produção desses bichinhos ali, eles se proliferam mais fácil. Mas, por exemplo, no inverno a gente percebe um pouco mais, dependendo para esse tipo de caso onde tem dermatite seborreica, que aumenta
a descamação. A gente percebe ela mais facilmente, porque a gente começa com um ambiente mais úmido, porque a gente tende no inverno a ficar com essa umidade e também ficar tentando ficar mais aquecido. Então a gente fica com um ambiente úmido no nosso couro cabeludo e, além de tudo, a gente tenta manter tudo aquecidinho ali, então pode piorar a situação. Inclusive o banho, né, se torna mais elevada a temperatura e isso auxilia ali a proliferação desse tipo de bichinho. Mas, então, por isso, a gente teria, né, ligado essa descamação à oleosidade, né, ali a essa oleosidade. Mas a gente também tem ao ressecamento. E quando que a gente tem, né, a caspa ligada ao ressecamento? Eventualmente, quando a gente lava excessivamente esse couro cabeludo, a gente lava com produto inadequado, pode acontecer de descamação também, porque acaba desequilibrando o nosso couro cabeludo, desequilibrando até mesmo esses micro-organismos, e isso tende a fazer com que aumente essa descamação no couro cabeludo. Quando a gente tem alergias, né, ali, alergias não, a queimadura em si, que acaba ressecando bastante, acaba machucando, queimando aquela região. A água quente, né, acaba sendo também uma questão que é um excesso ali de ressecamento que acontece, remove bastante oleosidade, resseca aquela pele e pode causar descamação também. E o excesso de química, quando aplicada no couro cabeludo, também tende a ressecar e danificar aquela pele. Então a gente tem uma tendência a ter uma descamação por esse tipo de situação. A alergia que eu falei não teria relação com um ressecamento, né? Seriam outras questões onde a gente tem uma alergia a algum produto, ou então a gente tem, por exemplo, o estresse, alterações hormonais podem acontecer de fazer com que a gente fique com o couro cabeludo mais ressecado, porque vai modificando a nossa pele, vai fazendo com que as coisas fiquem diferentes do normal. E também a mudança climática, né? Que pode fazer com que a gente tenha ali uma descamação da pele no nosso couro cabeludo. É importante de te lembrar que essa descamação, ela é um sinal de ajuste, né? Um sinal de que a gente tá com um desequilíbrio no nosso couro cabeludo e possivelmente no nosso organismo, dependendo do caso. Então, é muito importante ficar atento, não é uma coisa que você precisa conviver. Às vezes a gente vê muitas pessoas com aquela descamação aparente no couro cabeludo, aquela questão que incomoda bastante, porque é a nossa imagem, né? É a nossa. As pessoas estão vendo aquilo e a gente está vendo aquilo e a gente se sente desconfortável. A autoestima geralmente está mais baixa. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Que isso mexe com a nossa segurança, mexe com a nossa confiança, mexe com o nosso emocional. A pessoa com autoestima baixa, ela tende a ficar mais para baixo, geralmente ali, realmente fica se sentindo desconfortável com o que ela tá vendo. Ela tem uma baixa autoestima, é uma baixa estima de si, né? Ela não se sente confortável com ela mesma. Então, essa questão da descamação, da caspa, ela tende a causar esse tipo de situação também. Então, é bem importante estar atento e refletir se isso está acontecendo com uma frequência maior do que tu gostaria, ou que realmente tu percebe que tem padrões no ano onde aparece mais essa descamação. Talvez seja o momento de procurar entender o que está acontecendo. A consulta, ela é o primeiro passo para esse tipo de avaliação. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a dermatite seborreica, é como se a gente estivesse ali com uma agressão no nosso couro cabeludo, só que a gente às vezes não percebe que isso é uma agressão, porque não tem tanto conhecimento, né, sobre o assunto. Mas a pessoa pode estar com uma agressão ali no couro cabeludo com mais intensidade, no sentido de que é uma inflamação que acontece ali nesse couro, tá? É uma situação inflamatória, a dermatite seborreica, e progressiva, é uma coisa progressiva não, crônica, né, que é uma coisa que a gente tem que conviver ao longo da vida. Ela não vai sair dali porque agora passou o inverno, agora já passou. Não, se tu perceber, realmente é uma condição que tu vai ver todo ano, vai ter um padrãozinho ali onde tu percebe que tem uma descamaçãozinha diferente. Então busque ajuda para tratar e cuidar desse couro cabeludo, porque quando você faz esse tipo de cuidado, você vai estar facilitando
o estímulo do crescimento dos seus fios. Eles vão vir fios mais fortes, mais bonitos, mais saudáveis, como a gente tanto quer, né? Aquele cabelo de valor que a gente tanto busca. Então, é importante que tu percebe que isso está acontecendo com mais intensidade do que deveria, né? Tá com uma frequência maior ali, não é um evento isolado onde aconteceu e já nunca mais apareceu ou nunca tinha aparecido e nunca mais apareceu depois daquele evento. Realmente é importante de tu estar atento aí e daqui a pouco buscar uma consulta para entender o que está acontecendo, tá? Se tu gostou desse conteúdo, não esquece de deixar teu like aqui, se inscreve no canal e compartilha com alguém que pode ter descamação aí e não sabe o que está acontecendo, acha que é uma coisa normal. Até o próximo vídeo.